Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato e estamos de volta com mais uma aula de matemática para o terceiro ano. Nesta aula número 6, nós iremos abordar o estudo do capítulo 7, relacionado aos números complexos. Bom, você deve estar se perguntando, o que são então os números complexos? É um novo conjunto? Bom, na aula de hoje, nós iremos fazer o estudo deste novo conjunto, chamado de números complexos. Iremos ver o que é a unidade imaginária e também a forma algébrica de um número complexo. E, além disto, vamos ver como resolver equações utilizando raízes complexas. Então, vamos comigo para a nossa aula. Nós iniciamos esta aula fazendo a seguinte indagação: o porquê da necessidade de um novo conjunto? Bom, nesta aula faremos o estudo de um novo conjunto numérico, chamado de conjunto dos números complexos, onde nós vamos utilizar a letra C para simbolizar este conjunto. Mas qual é então a necessidade de criação desse novo conjunto? Bom, para isso, observe o seguinte: vamos resolver essas equações. Eu tenho aqui o item A, x ao quadrado menos 4 igual a zero, e o item B, x ao quadrado mais 1 igual a zero. E vamos observar o que vai acontecer. Na primeira, eu vou isolar o x ao quadrado e vou passar o 4 para o segundo membro, mudando o sinal, como vocês já sabem fazer. Que está negativo, ele vai passar positivo. Pronto. Para que eu extraia aqui o quadrado do x, eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os membros. Então, fica assim. Quando eu tiro a raiz quadrada de x, sobra apenas o x. Agora, do 4, este número pode ser positivo ou negativo. Então, eu vou dizer que vai ser mais ou menos a raiz de 4. Lembrando que 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado também é 4, certo? Então, continuamos. Aí, o x é, então, igual a mais ou menos a raiz de 4. O que eu faço? Eu tiro a raiz de 4, que é 2. Então, x é igual a mais ou menos o número 2, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que o menos 2 e o 2 são os números pertencentes ao conjunto dos números reais, como a gente bem sabe. Então, são números reais, são equações possíveis de ser resolvidas. Agora, vejamos essa. Eu vou isolar novamente aqui o x ao quadrado e vou passar o 1 para o segundo membro. Ele está positivo, então ele passa negativo. Ok. Feito isso, eu vou extrair a raiz de ambos os membros. Tirando aqui do x ao quadrado, fica só x. Agora eu vou tirar aí do menos 1, ficando então mais ou menos raiz de menos 1. Pronto. Aí é que surge o problema. Nós sabemos que não existe número real que seja capaz de resultar em menos 1. Por quê? Qualquer número real, sendo negativo, elevado ao quadrado, ele fica positivo. Então, ele não vai resultar em negativo. Então, essa raiz aqui não existe solução nos números reais. Portanto, a raiz negativa de menos 1 e a positiva de menos 1 não pertencem aos números reais. Ou seja, não são números reais. Então, essa equação não existe solução nos números reais. Mas, e aí? O que fazer? Durante muito tempo, as raízes quadradas de números negativos, não só as quadradas, mas também as todas de índice par, no caso de índice 4, índice 6, índice 8 e por aí vai, surgiam como solução em muitos problemas matemáticos. Entretanto, esses números esquisitos, assim como eram chamados, não eram aceitos como solução. Contudo, somente no século XVI que foram aprofundados os estudos desses números. Surgia, então, o conjunto dos números complexos. Então, a partir, pessoal, da criação desse novo conjunto, equações como essa passariam a ter solução. Não nos números reais, mas sim nos números complexos. Vamos ver agora, então. O conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos é formado por um número composto por uma parte real e por uma parte imaginária. Ou seja, nós vamos ver números compostos de duas partes, tá certo? Só que antes de definir isso, nós precisamos saber o que é a unidade imaginária.
que nós vamos simbolizar pela letra I. No século XVIII, Leonhard Euler, ou Euler, como vocês queiram chamar, introduziu o símbolo I para representar a raiz quadrada de menos 1. Ou seja, este número aqui, a raiz quadrada de menos 1, foi simbolizado pela letra I de imaginário. A letra I é, então, a unidade imaginária dos números complexos, onde o valor de I é definido como a raiz quadrada de menos 1. Logo, se eu elevar o I ao quadrado, eu vou também elevar essa raiz, eu elimino aqui o índice com o expoente, então eu posso também dizer que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, desse modo aqui, pessoal, eu vou obter uma solução para essa equação. Contanto, ela não é real, ela vai ser uma solução imaginária, que faz parte dos números complexos, tá certo? Então, agora aprendemos o que é a unidade imaginária. Atribuído à letra I o valor de raiz quadrada de menos 1. Pronto. Com base nisso, vamos definir o que é a forma algébrica dos números complexos, porque eles podem ser representados de várias formas, e uma delas é esta. Número complexo é todo número na forma z igual a A mais BI, onde A e B são números reais, e I é a unidade imaginária, como a gente acabou de ver. Aí é o seguinte, todo número complexo eu vou chamar de z, tá certo? Só que esse z é formado por duas partes, como eu disse antes. Uma parte real, que vai ser o meu A, e o B vai ser a minha parte imaginária. Só que A e B são números reais também. Só que na parte imaginária, eu também tenho a unidade imaginária, que é o que vai me indicar essa parte. Então, o A eu chamo de parte real e escrevo RE de Z, RE de real, tá, gente? E o B é a parte imaginária, que eu vou escrever IM de Z, ou imaginário de Z, tá certo? Aí vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho um número Z igual a 2 mais 3i. Este número, pessoal, é um número complexo, ok? Tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte real dele é igual a 2. E a parte imaginária é igual a 3. Lembre que 2 e 3 são números reais. Mas aqui o 3 é a parte imaginária desse número. Ah, e o i não entra? Não, porque o i é só para dizer que é a unidade imaginária. É o que vai te indicar a parte imaginária do número, tá certo? O exemplo B. Eu tenho aqui o número complexo, menos 4 mais i. Pronto. Isso quer dizer o quê? Que a parte real dele é menos 4, tá? E a parte imaginária? Quando não vem o número aqui na frente do i, isso quer dizer que essa parte imaginária equivale a 1, tá certo? Como se fosse 1 vezes i é i, tá certo? Letra C de exemplo. Eu tenho aqui o número complexo 1 menos 5i. Neste número, a parte real é 1 e a parte imaginária é menos 5, tá? Então, eu tenho aqui números reais tanto nas duas partes, mas que um eu vou chamar de parte real e a outra parte imaginária. Como é que eu vou saber a parte imaginária? A unidade da letra I que vai me indicar, tá certo? Aí, pessoal, vamos aqui só observar o diagrama do conjunto dos números complexos, para vocês verem como que ele é formado. O conjunto dos números complexos é formado pela união dos números reais, que é essa porção aqui azul, com os números imaginários, que estão aqui à sua volta, tais como as raízes negativas de índice par, por exemplo, a raiz de menos 1, de menos 2, a raiz quarta de 81, a raiz sexta de menos 10 e por aí vai. E também aqueles que possuem a unidade imaginária, como aqui o exemplo, 4i, os números compostos, né? Menos 3 mais 5i, todos que possuem a unidade imaginária são números complexos, tá certo? Ok. Então, você tem aqui nesse diagrama os números complexos, que é o conjunto maior, que abrange todos eles, onde dentro dos complexos vão estar também os números reais. Lembrando que os números reais são
a união dos naturais com os inteiros, os racionais e os irracionais, ou seja, todos os números que nós já conhecemos. Então, além desses, quando você juntar os reais com os imaginários, você vai obter o conjunto dos números complexos. Isso quer dizer, então, que todo número real é um número complexo. Beleza? Pronto. Aí, há algumas observações. Quando a parte imaginária do número complexo for igual a zero, isso quer dizer que a parte imaginária é zero, ele será chamado, então, de um número real, porque todo número real também é complexo. Agora, qual é a diferença? É porque a parte imaginária dele é zero. Exemplo, o número 3. Pronto. Aqui a parte real dele é 3, mas vocês estão vendo aqui a parte imaginária com o i? Não estamos. Então, a parte imaginária é zero. Outro exemplo, z igual a menos 7. A parte real é menos 7, mas a parte imaginária não existe, então ela é zero. Tá certo? Então, são exemplos de números complexos que são números reais. Ok? Agora, a outra observação. Quando a parte real, agora é o contrário, tá? Do número complexo for igual a zero, isso quer dizer que a parte real é zero, ele é chamado de imaginário puro. Por quê? Observe. Eu tenho aqui o exemplo A. Z igual a I. Lembrando que o I é a unidade imaginária, tá certo? Aqui nós não temos a parte real, portanto ela é zero. Mas a parte imaginária, que tem apenas o I, é igual a 1. Né? Lembrando que quando não tiver o número da parte imaginária, ele vai ser 1. Se tiver só o I, ele é 1. Se tiver menos I, menos 1, certo? Pronto. Mas aqui não tem um número real atribuído a esse número complexo. Então, só tem a parte imaginária. Então, o número complexo I, ele é chamado de imaginário puro, tá certo? Assim como o número menos 2i, onde a parte real não existe, é zero, e a parte imaginária é menos 2, tá certo? Esse número também é chamado de imaginário puro, tá? Então, no imaginário puro, a parte real é zero. Nos números reais, no imaginário puro, a parte real é zero. Já nos números reais, a parte imaginária, que é zero. Tá? É o contrário, observem isso. Ok, pessoal? E por fim, na nossa aula, nós temos o objetivo de, a partir dos números complexos, resolvermos algumas equações utilizando esse tipo de raiz. Então, utilizando elementos do conjunto C dos números complexos, é possível encontrar soluções para as seguintes equações, como, por exemplo, aqui nós fizemos no começo, x ao quadrado mais 1 igual a zero, e também essa outra, 3x ao quadrado mais 27 igual a zero. Pronto. Como é que eu resolvo? Fazendo o isolamento da variável, né, que é o x ao quadrado. O item A, por exemplo, eu vou isolar o x e vou passar um positivo para o segundo membro, ficando um negativo. Aí eu vou extrair a raiz de ambos os membros, ficando x igual a mais ou menos raiz de menos 1. Pronto. Nesse caso aqui, esse número, pessoal, não é real, tá certo? Ele é um número imaginário. E para isso, eu vou fazer a atribuição daquela definição, que a raiz de menos 1 equivale à unidade imaginária i, tá certo? Você viu raiz de menos 1? Você vai substituir por i, tá certo? E mais ou menos porque pode ser positiva ou negativa. Lembrando que este número é imaginário, então ele pertence aos números complexos, tá certo? Então, a solução dessa equação são os números complexos. Z igual a menos i e z igual a i, porque pode ser positivo ou negativo. Aí vocês observem que este número complexo não tem a parte real, só tem a parte imaginária. Portanto, ele é imaginário puro. Certo? Ok. O item B. Para resolver aqui, eu vou isolar o 3x ao quadrado e vou passar o 27 para o segundo membro, mudando o sinal, ficando então menos 27. Agora, para que eu isole aqui o x ao quadrado, eu vou ter que dividir todo mundo por 3. Então, esse 3 passa dividindo menos 27, ficando x ao quadrado igual a menos 27 sobre 3. Menos 27 para 3 dá menos 9. Ok. Aí agora você vai, então, tirar a raiz de ambos os lados, ficando x ao quadrado igual a raiz
de menos 9. Mais ou menos, que pode ser positiva ou negativa. Aí, de novo, apareceu aqui uma raiz negativa. O que você faz? Você vai separar, pessoal, em duas partes. Uma sendo o 9 e a outra sendo a raiz de menos 1. Por quê? Menos 1 vezes 9 dá menos 9. Então, aqui eu separei. Por que eu separei? Porque a raiz de 9 é 3 e a raiz de menos 1 é a unidade imaginária. Ficando, então, assim. X vai ser igual a mais ou menos 3i. Por que 3i? Raiz de 9 é 3. Raiz de menos 1 eu atribuo a i. Ou seja, mais ou menos 3i é um número imaginário puro, né? Que pertence aos números complexos. Ou seja, a solução desta equação do item B são os números z igual a menos 3i e z igual a 3i. Ambos são imaginários puros, porque não tem a parte real. Ok? E por fim, pessoal, vamos aqui responder o item C. Neste item C, eu tenho uma equação de segundo grau completa. Tá? Para responder ela, o que eu vou fazer? Antes de tudo, eu tenho que anotar os coeficientes da equação, os coeficientes A, B e C. O A aqui é 1, porque acompanha o x ao quadrado, certo? O coeficiente dele aqui é 1. O termo B, que acompanha o x, é menos 4. E o termo C, que acompanha, chamado de termo independente, que não acompanha ninguém, ele é o 5. Pronto. Feito isso, anotei os coeficientes, o segundo passo é calcular o discriminante delta, que a gente sabe que é o valor de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok. Feito isso, eu vou substituir os valores, ficando menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 5. Pronto. Menos 4 ao quadrado dá 16. E 4 vezes 1 dá 4 vezes 5, fica 20. Negativo, porque eu tenho aqui um negativo e ambos são positivos. Então, aqui eu tenho 16 menos 20. Portanto, o delta é igual a menos 4. Né? Por quê? O 20 tem o maior módulo. Repete o sinal dele e faz 20 menos 16, 4. Deu um número negativo. Nós, se fôssemos resolver nos números reais, seria impossível. Mas, como estamos utilizando raízes complexas, ela vai ser possível de resolver. Tá certo? Como é que eu faço, então, agora? Calculando o x, né, para as raízes, usando a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Vou substituir novamente aqui, pessoal, os valores de a, b e delta. Tá certo? Acompanhe. O b é menos 4, então fica menos 4. Mais ou menos a raiz de delta, que aqui é 4 negativo. Tá certo? Sobre 2 vezes a, que é 1. Tá bom? Pronto. Menos e menos dá mais. Então fica 4 positivo. O que eu faço aqui com a raiz de menos 4? Eu separo ela sendo a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Tá? Porque menos 1 vezes 4 dá menos 4. Eu faço isso para quê? Para aplicar aqui a unidade imaginária. Ok, né, pessoal? Pronto. Feito isso, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aí anota aqui. Então, o meu x vai ser igual a 4, mais ou menos. Quanto é a raiz de 4? É 2. E a raiz de menos 1 é definido como i, a unidade imaginária, dividido por 2. Como é mais ou menos, isso quer dizer que eu vou ter duas raízes, ou seja, o x1, que vai ser 4 dividido para 2, mais 2i dividido para 2. Eu separei aqui, pessoal, a parte real e dividi por 2, e a parte imaginária e dividi por 2. Tá certo? O que eu faço? 4 por 2 dá 2, mais 2i dividido para 2 é que eu elimino. Ó, 2 por 2 dá 1. Então, fica 1i. Beleza. E a segunda raiz vai ser a parte real, que é a mesma, 4 dividido por 2. Agora vai mudar aqui. Aqui era mais, vai ser agora menos 2i dividido para 2. 4 dividido por 2 dá 2, positivo. Agora, menos 2 dividido para 2 fica 1i. Tá certo? Então, aqui, 2 mais i pertence aos números complexos, porque tem uma parte imaginária. E 2 menos i também pertence aos números complexos, porque tem uma parte imaginária. Portanto, a solução para esta equação do segundo grau nos números complexos são os números z igual 2 mais i
e z igual a 2 menos i. Lembrando que 1 vezes i, né, pessoal, é igual a i. Então, você pode colocar o 1 ou não, mas não se esqueça de colocar o i na parte imaginária, tá certo? Então, essas raízes, elas são números complexos com as duas partes, a parte real e a parte imaginária. E são duas, tá certo? E depois veremos que ela é chamada de raízes conjugadas, que será o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Então, pessoal, a partir desses números complexos, algumas raízes que tinham valores negativos começaram a ser solucionadas. Então, espero que vocês tenham compreendido, visto que eles são formados por uma parte real e por uma parte imaginária, e que a unidade imaginária equivale à raiz de menos 1, que eu vou sempre usar a letra i para simbolizar ela. E com isso, eu posso resolver essas várias equações usando números complexos. Para agora vocês, eu deixo essa atividade que vocês vão copiar no caderno. Essas duas primeiras questões, nessa ordem, e mais uma parte do livro, na página 178. As questões 1 e 7. Itens A, B e C apenas, porque tem mais outros, tá bom? Aí aqui, na primeira questão, é só para você identificar as partes real e imaginária desses números complexos. Na segunda questão, você vai fazer o quê? Eu tenho aqui raiz de menos 4. Você separa em duas partes. Fica raiz de 4 vezes raiz de menos 1, para que você possa resolver e encontrar o número complexo que é resultado desta raiz. Tá certo? Agora, na primeira questão do livro, você vai responder essas equações que são semelhantes às que eu resolvi. E na questão sétima, você vai descobrir o valor de x para que estes números complexos sejam definidos como imaginário puro, ou seja, a parte real aqui é zero. Na letra B, para que seja um número real, ou seja, essa parte imaginária vai ser zero. E isso aqui para que seja um número zero. Para que seja um número zero, as duas partes têm que ser zero, tá certo? Então, fica aí a dica para vocês. Então, pessoal, entregue essa atividade até o dia 13, sexta-feira da semana, e façam e dê o seu melhor, tá bom? Então, desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu e obrigado!